gente, escuta essa história aqui. Vou contar pra vocês a história do dia que a minha sogra rasgou o meu vestido de noiva, porque, segundo ela, o meu vestido estava mais bonito do que o dela. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, quando eu comecei a namorar com o meu marido, ele sempre me falou desde o início que a relação dele com a mãe dele não era das melhores. Inclusive, na época que eu comecei a namorar com ele já não morava mais com ela porque ele falava que eles não se davam bem. Eles sempre brigavam, discutiam muito, eles realmente não se davam bem. Mas eles tinham ali um certo contato ainda. Quando nós começamos a namorar e ele me falou isso, ele sempre disse que com certeza ela iria implicar comigo porque ela implicava com todo mundo e com todas as namoradas que ele tinha tido. Mas que era apenas pra eu ignorar, porque como eles não se davam muito bem, eles não tinham muita convivência e ele não deixava ela se meter na nossa vida. Então, como eu vi ali um homem que se posicionava na frente da mãe, eu pensei, bom, tudo bem, eu vou fazer o que ele tá falando. De fato, a gente começou a namorar, depois de um tempo ele me apresentou pra ela sempre foi assim, educada comigo, mas era aquele educado que tu sabia que a pessoa não gostava de ti, sabe? Implicava com algumas coisas, mas ele sempre ia lá, umas cortadas nela, ele sempre ia lá e falava alguma coisa, então ele sempre me defendeu, eu nunca precisei falar nada. No final de tudo, eu sabia que tudo aquilo que ela tava fazendo era pra atingir ele e não eu, porque o problema dela era mesmo com ele. Mas enfim, a gente acabava tendo pouca convivência porque justamente ele não tinha muita convivência, então eu e ela também era bem pouco. Depois de 2 anos namorando, ele me pediu em casamento e eu aceitei. Nós começamos a organizar um jantar de noivado pra convidar os nossos amigos, enfim, todo aquele negócio. Claro, ele também convidou ela, né? Afinal, era mãe e tudo, ele convidou e pra mim não tinha inconveniente nenhum. Só que assim, desde que ela soube do nosso noivado, ela começou a falar várias coisas, do tipo, vocês estão muito novos, não vai dar certo, ainda não tá no tempo, não sei o que, isso e aquilo, se metia em tudo. E tudo ela falava que não ia dar certo. Ela viu que não ia dar em nada, aí ela parou de falar, parou de se meter e eu pensei que a gente tinha resolvido essa questão. Só que aí quando foi no dia do noivado, o meu então noivo me deu de presente o meu vestido, me deu de presente uma penteadista e uma maquiadora, todas para que elas me deixassem a mulher mais linda do mundo naquele dia. Não vou mentir pra vocês, foi simplesmente a melhor maquiadora da cidade, foi simplesmente a melhor penteadista da cidade e o vestido mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Só que a mãe dele não gostou de saber que ele tinha me dado tudo isso e pra ela ele não tinha dado nada. Antes de eu contar pra vocês exatamente o que foi que ela fez, eu quero dar um recadinho muito importante. Presta atenção aqui agora. Não, presta atenção. Eu descobri um aplicativo surreal de bom. É um aplicativo americano que ele faz o seguinte: ele identifica alguns erros aí no sistema e com esse erro você consegue ter uma rentabilidade de 200 até 400 por dia. Aqui na minha bio tem o link onde você vai acessar e vai encontrar um vídeo que você tem que assistir até o final, que tá com toda a explicação que você precisa saber. Então, se você se interessou, corre lá agora, que é por tempo limitado, já vai estar saindo do ar. Aproveita, porque essa oportunidade é única. Beleza, chegou no dia do noivado, vieram todas na minha casa, porque o jantar ia ser na minha casa. Vieram todos pra me arrumar e tudo bonitinho. Ela chegou mais cedo e ficou dentro do quarto o tempo todo observando tudo. E ficava dando pitaco nisso, pitaco naquilo, falando que a penteadista tava fazendo errado, que a maquiadora tava fazendo errado, que isso, que aquilo, dando pitaco até na decoração, em tudo. Porém, eu estava lá belíssima, ignorando ela. E quando ela percebeu que eu não tava dando um pingo sequer de confiança, né, pra ela começou a puxar briga da onde não tinha, começou a discutir da onde não existia motivo. Eu já com a paciência bem aqui, porque ela tava querendo estragar aquele dia especial pra mim, virei pra ela e falei pra ela que se ela não calasse a boca naquele momento, que era pra ela ir embora, porque eu não ia deixar ela ficar no meu noivado. E aí, por causa disso, a gente começou o maior bate-boca, a maior discussão do mundo que vocês podem imaginar. E no meio da discussão, ela veio pra cima de mim, puxou o meu vestido e rasgou ele num buraco imenso. Parte 2. Gente, quando eu vi que ela tinha rasgado o meu vestido, eu olhei pra ele, eu fiquei sem acreditar e eu não tive outra reação a não ser começar a chorar. E ela continuou gritando, ela continuou histérica, batendo boca, falando um monte de coisa e eu só sabia chorar. Eu não tinha reação nenhuma pra falar mais nada porque eu fiquei muito abalada. E nisso, a maquiadora e a penteadista que estavam comigo saíram do quarto e foram chamar o meu marido pra dizer o que tava acontecendo. Porque a minha sogra tava lá gritando em cima de mim e eu só sabia chorar de tão triste que eu fiquei. Só que graças a Deus eu nem precisei falar nada, porque as meninas que foram chamar meu marido, elas mesmas se encarregaram de contar pra ele o que tinha acontecido. Então, quando ele veio, que ele abriu a porta do quarto e viu toda aquela situação, ele olhou pra cara da mãe dele e mandou ela ir embora. Falou que ela já tinha feito muita coisa pra ele, que ele já tinha relevado muita coisa, mas que comigo ele não ia aceitar. Aí ela começou a chorar, começou a se fazer de vítima, dizendo que não era justo o que ele tava fazendo, que ele não devia me colocar acima dela, porque não era justo ele ter pago as coisas pra mim, não ter pago nada pra ela. E ele virou pra ela e falou que ele não pagou nada porque ela não merecia. Que, inclusive, se
se dependesse mesmo dele, ele não tinha nem convidado ela pro nosso noivado. E aí que ela ficou mais revoltada ainda, né? Começou a falar várias coisas, dizendo que ele era um filho ingrato, que ele era isso, que ele era aquilo e tal. E ele, tipo assim, viu o meu estado, foi pra cima dela e expulsou ela da minha casa. Falou que era pra ela ir embora e que ele nunca mais queria ter contato nenhum com ela. Ela começou a chorar, ela começou a berrar, mas ele oficialmente expulsou ela de lá. Depois ele veio conversar comigo, ele veio tentar me acalmar, ele perguntou se eu queria marcar outro dia, porque pra mim talvez não fosse ter mais clima, né, e tal. E nós resolvemos remarcar, na verdade. A gente resolveu cancelar em cima da hora, porque o meu vestido tava rasgado, eu não tava conseguindo me acalmar, eu tava muito histérica, o meu noivo também tava muito chateado, então nós resolvemos cancelar tudo em cima da hora e remarcar para o outro final de semana. Todo mundo que a gente tinha convidado pro nosso noivado, era um evento bem pequeno, eram pessoas íntimas, todo mundo soube o que aconteceu, porque todo mundo sabia como era a relação deles, então a gente não precisou esconder nada de ninguém. E aí nós remarcamos pro final de semana seguinte. Conseguimos fazer uma festa de noivado, um jantar de noivado muito bom. Ele não convidou ela mesmo, ela vive perturbando ele, na verdade, até hoje, porém ele não quer ter contato com ela. Já tem 1 ano que isso aconteceu, nós já nos casamos. Ele não convidou ela pro casamento. Até hoje ela fica perturbando, fica jogando indiretinho em rede social, fica falando mal dele pra toda a família, mas ele, sinceramente, decidiu excluir ela da vida dele e decidiu fingir que ela não existe. Claro, tem muita gente que fala que a culpa é minha, tem muita gente que fala que ele tomou essa atitude de se separar de vez da mãe por causa de mim, mas eu sei que não foi, porque eu sei que a relação deles dois já era destruída desde antes de eu entrar na vida deles. Então eu tenho a plena consciência de que eu não tenho nada a ver com isso. Talvez eu tenha sido a gota d'água pra ele, mas não de fato o real motivo. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.